Quantos dizem aleluia, aleluia? Quero compartilhar uma palavra sobre uma identidade constante. Abra sua Bíblia comigo lá em Josué, capítulo 14, do verso 6 ao verso 14. Josué, capítulo 14, do verso 6 ao 14. Se você quiser acompanhar aqui na transmissão. Diz assim a palavra do Senhor: Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia a espiar a terra. E eu lhes trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor. Fala comigo: perseverei em seguir o Senhor, o meu Deus. Olha o que diz agora o versículo 9. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, o meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eu sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Tal é agora a minha força, para a guerra e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor, o Deus de Israel. Amém? Incline sua cabeça nesse momento. Pai, essa é a tua palavra. Eu quero pedir para que nessa noite a sua palavra traga profundas revelações. Senhor, que cada jovem aqui, Senhor, eles possam ter a revelação da tua palavra ao ponto de perseverar em te seguir. Mas não somente isso, Senhor. Eu quero pedir uma liberação de vigor, de unção. Unção, Senhor, para desbravar desafios. Senhor, para derrubar gigantes, para conquistar terras, para ir além daquilo que o Senhor tem colocado no coração deles. Eu quero pedir, Senhor, traz luz, revelação, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Todo mundo já ouviu falar aqui de Moisés? Dificilmente alguém nunca ouviu falar de Moisés. Outro grupo aqui também com certeza já ouviu falar de alguém chamado Josué. Só que poucas pessoas, um grupo menor, já ouviu falar de uma pessoa chamada Calebe. A palavra de Deus diz que Josué e Calebe foram os dois espias juntos, num grupo de 12, que foram espiar uma terra chamada Canaã. Fala comigo, Canaã. 10 espias voltaram com um relatório negativo de Canaã. E falaram que realmente a terra manava leite e mel. Mas havia um porém. Era uma terra que habitavam gigantes, era uma terra fortificada. E o povo, na hora que ouviu aquilo dali, falou: Jesus, será que a gente vai conquistar essa terra? Só que o povo não lembrava que a promessa de Deus é que eles entrariam aonde, irmãos? Canaã. Desse grupo, 2 tinham um relatório positivo. Um era Josué e o outro era Calebe. Todo mundo lembra de Moisés, como eu falei aqui no início, porque Moisés foi o responsável por libertar o povo do Egito. Depois de Moisés teve um homem chamado Josué, que foi o seu sucessor. E Josué foi responsável por abrir um rio também, chamado Rio Jordão. Só que olha o interessante, hoje eu não vou falar nem de Moisés, nem de Josué. Eu vou falar de Calebe. Porque a história de Calebe nos passa uma identidade, que é uma identidade constante a respeito daquilo que Deus colocou em nosso coração. Porque, olha só, se você prestou atenção no texto, você vê que Calebe recebeu uma promessa quando ele tinha 40 anos.
Essa promessa se materializou quando Caleb tinha quantos anos? 85. Imagina agora, vamos tentar junto comigo aqui imaginar isso, que Deus te promete algo e passam 5, 10, 15, 20, 30, 40, 45 anos e aquilo se materializa. Foi isso que aconteceu com quem? Caleb. Tem gente que não aguenta nem esperar 1 minuto o micro-ondas esquentar a comida. Caleb, ele nos mostra um teste chamado o quê? Paciência. E outra questão que Caleb nos ensina, olha só, confiança. Porque Caleb, ele confiava em Deus. Porque Deus usou Moisés e Josué para entregar aquele monte de Hebron nas mãos de Caleb. Mas olha só, Caleb, ele nos passa uma identidade constante. E hoje eu gostaria de falar com você sobre isso. A primeira coisa que eu quero falar para você sobre identidade constante, preste atenção no que eu vou te falar. Olha só, Caleb é alguém que perseverou em seguir o Senhor. Fala comigo, perseverar em seguir o Senhor. Embora hoje aqui tenhamos gente de 13, 14, 15, 20, 25, 30, preste atenção, a grande questão não é você estar aqui com essa idade. A grande questão é o tempo passar e você continuar perseverando em seguir o Senhor, perseverando na promessa, continuar confiando na palavra de Deus, porque foi isso que quem fez? Caleb. A palavra do Senhor diz, abra comigo, Josué capítulo 14, verso 8. Olha o que diz lá a palavra de Deus. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, o que, irmãos? Perseverei em quê? Seguir o Senhor. Preste atenção. Quando 10 espias voltaram com relatório negativo, Caleb lembrou da promessa de Deus. Eu não sei, olha só, eu não sei quantas promessas foram liberadas na sua vida, na sua família, na sua liderança, na sua vida financeira, no seu matrimônio, no seu trabalho, na sua empresa, não sei de fato, mas olha só, a grande questão não é o dia que você recebe a promessa, mas é o dia que você persevera acreditando nela. Ah, não, é porque eu creio, a minha célula vai multiplicar. Passa 6 meses, você vê que em vez de 5 se tornarem 10, continuam 5. E aí é o momento do teste. Isso aconteceu com quem? Com Caleb. Os 10 espias voltaram e ele relata isso, ele fala, os meus irmãos, eles fizeram o coração do povo derreter. Por quê? Incredulidade. 10 voltaram e falaram assim, rapaz, realmente, tudo aquilo que a gente planta nessa terra cresce, mas o povo que está nessa terra é um povo forte. A cidade é fortificada. Eu fico imaginando, o povo todo olhando aquilo dali, falando assim, vai ser difícil a gente entrar nessa terra. 2 homens se levantam, mas olha só, a Bíblia relata que Caleb, sabe o que Caleb fez como carioca? Ele falou assim, cala a boca. Foi isso que ele falou. A Bíblia diz, Caleb fez calar o povo, emudecer o povo. Por quê? Quando a incredulidade entra na porta da frente, a fé sai pela porta de trás. Preste atenção. Alguns momentos da sua vida, algumas pessoas, infelizmente, podem trazer palavras que são contrárias à promessa de Deus. Nesse momento, eu não quero falar para você mandar a pessoa calar a boca, mas olha, se você não tiver um filtro no seu ouvido espiritual, você vai passar a acreditar em coisas que não são reais a seu respeito. Caleb entrou na terra da promessa, os 10 espias não entraram. Alguém está afim de entrar na terra da promessa? Preste atenção, sabe qual é a terra da promessa? Sua prosperidade, a salvação da sua família, a multiplicação da sua célula, o seu matrimônio, a vida dos seus filhos, a sua saúde. Ah, eu cheguei aqui nessa semana, recebi um relatório lá no meu médico, mas olha só, a promessa de Deus é o quê? Que pelas pisaduras de Cristo Jesus nós somos sarados. Hoje você vai ficar com o quê? Vai perseverar em seguir ao Senhor? Ou vai ouvir aquilo que as vozes incrédulas falam ao seu coração? E Caleb nos ensina isso. Porque se existe alguém que perseverou em seguir ao Senhor, foi quem? Caleb. É difícil, irmãos, esperar alguma coisa acontecer em alguns momentos da vida?
É difícil, eu não vou mentir para você. Alguém aqui já foi no fast food, parou pelo drive-thru e tinha muitos carros na frente? Parece que é uma eternidade. Se você contar depois é 15 minutos. Mas quando você está com fome, o que é 15 se torna 1 hora. O que é 30 se torna 2 dias. Por quê? Porque o nosso coração, em muitos momentos, é imediatista. A gente recebe a promessa num dia, no outro a gente já está: Senhor, cadê? O Senhor falou para mim que eu ia prosperar, que eu ia multiplicar, que eu seria um instrumento nas mãos do Senhor. Mas olha só, Caleb, ele nos dá um relatório. Ele perseverou depois de 45 anos. O que Deus tinha prometido com ele com 40 se materializou quando ele tinha 85. Hoje eu quero perguntar para você, na sinceridade de espírito: você está preparado para esperar em Deus e permanecer crendo? Amém? Ninguém quer esperar, gente. Esperar é um teste, não é um teste? Esperar é um teste. Mas eu vou falar para você, vai ter muita coisa que você vai ter que esperar na sua vida. Tem gente que bota o currículo na internet, no outro dia ela já fica lá de manhã, 8 horas. Respondeu. Aquieta o coração, calma. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Ah não, é porque nessa semana eu me inscrevi para o concurso. Quanto que é o concurso? Final do ano. E eu já falo assim: calma, varão, calma. Aquieta o coração. Caleb esperou 45. Eu tenho certeza que ninguém aqui vai esperar 45 para algo acontecer, amém? Amém? Tem gente que faz 18 anos já começa a falar: pastor, e a pessoa de Deus para me relacionar? Eu falei: gente, subiu do sub-17 agora. Já quer entrar no time titular e chutar pro gol? Calma. Calma, aquieta e saiba que o Senhor é Deus. Nesse teste, preste atenção, Caleb pode te ensinar muita coisa. Com 40 veio a promessa. Com 85, Caleb falou assim: como eu tinha 40, agora com 85 eu ainda tenho muito vigor. Aí agora para imaginar, um é o homem com 40, outro é o homem com o quê? 85 anos, não é verdade? Você consegue perceber. Mas Caleb, ele não fala que ele ficou mais fraco. Ele fala que ele estava tão forte quando ele tinha 40. Sabe qual é o desafio da gente? O tempo passar e a promessa se tornar cada dia mais viva no seu coração. Não é o tempo passar e você parar de acreditar. É o tempo passar, as pessoas falarem: você não tinha falado que ia abrir uma empresa? Aí você vai falar assim: não, eu vou abrir ainda. Você não disse que ia multiplicar a célula no início do ano? Você fala assim: não, a célula vai multiplicar. Amém? Você não disse que a sua família seria salva? Quanto tempo você já fala isso? Eu continuo crendo que a minha família vai ser salva. Foi assim que Caleb recebeu a promessa de Deus. Está entendendo? Ah não, pastor, porque eu já recebi uma promessa de Deus que eu vou prosperar. O tempo passa e às vezes você começa a olhar para a sua carteira e você não vê isso. Olha para a sua conta, às vezes você não vê, mas a promessa é que você vai prosperar. Só que qual a questão? Presta atenção. Você vai ficar com a promessa ou com o que os seus olhos estão vendo no momento? Amém? Olha o que diz a palavra do Senhor, Hebreus capítulo 10, versículo 35 ou 36. Olha o que diz: não rejeitei, pois o quê? A vossa confiança. Para de rejeitar a confiança que você tem. Sabe qual a confiança que você tem que se apegar? A isso aqui, ó, palavra. Ah, porque eu abri aqui o Instagram e no Instagram está falando que agora o país vai entrar em recesso. Ah, porque falaram para mim, pastor, que quem abre célula nesse local ninguém multiplica. Mas é isso que a palavra de Deus diz? Ah não, pastor, é porque o senhor já sabe, né? Hoje em dia, casar, relacionado a trabalho. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Então casar é bom. Amém? Esperava no mínimo uns 5 amém. Amém, gente? Olha o que diz: não rejeitei, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Presta atenção, quando você vê essa palavra galardão, você tem que literalmente pensar que é recompensa. A Bíblia está falando que a sua confiança tem o quê? Recompensa.
Se você continuar confiando na palavra e na promessa de Deus, preste atenção, Deus é fiel, Ele prometeu e Ele vai cumprir. Só que a grande questão aqui, olha só, você vai continuar acreditando, você vai continuar confiando, porque é isso que diz, não rejeite a confiança, ela tem um grande e avultado galardão. Olha agora, porque necessitais de quê? Paciência. Pode deixar ainda aí, tá, varão? Já viu gente que vai no shopping, ela está na escada rolante, mas ela começa a correr na escada rolante. Para que serve a escada rolante? Tá no elevador, sabe o que ela faz? Ela aperta o botão do quarto andar. Eu falo assim, vai aumentar a velocidade isso aí? Não vai. Por quê? Não sabe ter paciência. Aí vai lá, bota comida em 2 minutos no micro-ondas. Quando dá 1 minuto ela para e fala assim, já deve estar quente. Mas botou 2 minutos. Não é verdade? Você está se identificando, né? Por quê? Paciência é um teste para todo mundo. E tem uns que são pavio curto. E eles até falam, eu não estou com paciência hoje. Olha, preste atenção. Se você não tiver paciência no reino do Espírito, em um momento, o seu coração vai ser acometido com incredulidade. Porque você começa a falar, Deus, o Senhor falou que ia fazer, cadê? O Senhor disse que ia multiplicar, que eu ia prosperar, que eu ia casar, que eu ia me relacionar, cadê? Aí você começa a olhar para a circunstância e esquece que você tem que ter o quê? Paciência. Escuta o que eu estou falando para você aqui. Deus, não um gênio da lâmpada mágica, que você vai lá, balança, né, parte ali na lâmpada, ele sai e você fala assim, 3 pedidos, eu quero isso agora. Não é assim. Deus não se move no nosso tempo que é Cronos, Deus se move no Kairos. E qual é o nosso desafio? Ter paciência. Quer ter muita paciência? Quando você tiver muito impaciente, vai para o seu quarto, bota um bom fone de ouvido, bota uma boa música. Eu vou até falar uma música, vou te dar uma música, Aquieta Minha Alma. Já ouviram já? Eu não vou cantar porque eu não quero entrar para o RL Worship. Mas assim, bota um Aquieta Minha Alma no volume 25. Aquele para você ficar surdo por 10 segundos depois. E começa a falar, Senhor, aquietas. Amém? Eu vou ficar feliz com esse silêncio, que esse silêncio é de Deus. Continua lá. Porque tem necessidade de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, o quê? Possais alcançar a promessa. A promessa vem antes ou depois da paciência? Vem o quê? Depois. Só que tem gente que quer a promessa e depois ela vai ser paciente. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando? Primeiro está escrito o quê? Necessitais de paciência. Depois vem o quê? Aí sim você alcança a promessa. Tem gente que inverte. Primeiro ele quer a promessa, depois ele fala, agora sim eu vou ser paciente. Mas não é assim. Deus não se move dessa forma. Deus se move numa coisa chamada Kairos. Você tem que ter paciência. E aqui, olha só, eu estou falando como um pai fala filhas, principalmente irmãs, tenham paciência. Tenham paciência, sinceramente, sinto no meu espírito em falar isso. Porque às vezes, né, semana passada eu fui pregar em 2 locais, e muitas vezes eu vejo irmãs falando, e ouço irmãs falando, pastor, porque não tem um homem de Deus aqui. Eu falo assim, irmã, mas você já viu todo mundo? Não, porque eu acho que não tem. Eu falo assim, mas vai ter, Deus vai colocar na hora certa. Aquieta o seu coração. Amém? Porque eu entrei esse ano na minha empresa. E com 6 meses, claro que Deus pode acelerar processos, mas com 6 meses tem gente que quer virar gerente. Fala assim, gente, tu entrou agora. Deus pode acelerar coisas na sua vida, mas olha só, Deus ele continua respeitando uma coisa chamada processos. Josué foi de uma hora para outra governador do Egito? Não foi.
porque tinha um processo na vida de José, né, que ele deveria respeitar. José foi vendido aos ismaelitas, ficou num calabouço, ficou preso, interpretou sonhos, muita coisa aconteceu. Depois, aí sim José se tornou governador. Olha só, antes de algumas posições serem acessadas por você, você vai ter que ter muita paciência. Já viu algum filme que uma pessoa fica presa? Imagina, uma prisão escura, porque naquele tempo não tinha ainda lâmpada como vemos hoje, e José sozinho lá dentro. Só que José tinha tido um sonho no início. Qual era o sonho de José? Que ele iria reinar sobre os irmãos. E era um sonho que procedia de Deus, porque José se tornou governador. Mas olha só, antes disso acontecer, José foi para onde? Para uma prisão. E eu fico imaginando José dentro da prisão. Senhor, o Senhor falou, olha onde que eu estou. Mas o Senhor é fiel para cumprir. Pode ser que você ainda esteja numa prisão nesses dias. Eu não estou falando de uma prisão natural. Prisão até mesmo de uma cegueira espiritual. Você não consegue enxergar as promessas que Deus colocou na sua vida. E você fala assim, é difícil. Parece que não vai acontecer. Mas eu estou aqui para reavivar a palavra de Deus que há no seu coração. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que retroceda. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la. Pelo menos você aí deu um amém. Amém. Amém? Estou falando de coisa a respeito da sua vida. Amém? Olha o que continua falando a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39. Mas o justo viverá do que, irmãos? Da fé. Olha só, viverá aponta para o futuro. Hoje você tem fé no seu coração? Alguém tem fé no coração aqui? Olha só, amanhã acorda com fé no seu coração. Ah, mas é domingo. Domingo eu sei, tem culto. E quem sabe domingo Deus não te surpreende? Amém? Ah, mas segunda eu já sei, tem trabalho, escola, valeu, tal, tem célula, discipulado. Mas quem sabe a sua segunda seja uma segunda diferente. Porque a Bíblia diz que o justo viverá pelo quê? Pela fé. E olha o que diz agora. Se ele recuar, a minha alma o quê? Não tem prazer nele. Hoje eu quero falar para você, você não vai recuar. Vamos fazer um voto nessa noite? Vamos? Eu vou fazer um voto com vocês. Espero que você honre o voto comigo. Nós não vamos recuar. Você sabia que no campo de batalha, né? Todo soldado, quando ele entra no exército, embora você nunca tenha passado por isso, e oro para que você não passe, qualquer país em situação iminente de guerra, o soldado no campo de batalha ele não pode retroceder. Se ele retroceder, ele pode ser até preso. Porque todo soldado ele faz um juramento à bandeira para quê? Para ele honrar o país dele, a nação dele, principalmente em situações de guerra. E interessante, Paulo ele fala isso, que o soldado, quando ele se alista no quartel, ele se alista para agradar aquele que o arregimentou. Arregimentar é colocar dentro do quartel. Aí você fala, pastor, mas eu não sou do quartel. Mas você é do quartel do reino do Espírito. Você é um soldado do reino dos céus. Então, hoje é dia 26 de outubro, concorda? 26 de outubro de 2024. Eu não sei nem se o ano que vem, 26 de outubro de 2025, é sábado. Mas olha só, eu espero te ver aqui novamente. Amém? Tem uns que ficam olhando, não sei se você está acreditando nisso que eu estou falando. Assim, eu estou falando amém porque eu quero estar aqui de novo, amém? E se eu não estiver aqui, que eu esteja em outro local cumprindo a vontade de Deus. Olha o que diz, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Mas olha só, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Líderes, continuem crendo até que a sua célula multiplique. Discipuladores, continuem crendo até que seu discipulado cresça. Filhos, continuem crendo na salvação da sua família até que todo seu lar tenha um encontro com Deus. E olha só, começou a trabalhar, está na escola, continua crendo que uma porta vai se abrir, e a porta que Deus abre ninguém fecha. Ah, porque eu tentei o ano passado. Tenta de novo. Tenta de novo.
coloquei uma figura aqui, né, no slide. Tem gente que ela chega tão perto da promessa, mas na hora de chegar perto da promessa, ela desiste. Ela vai lá escavando, até que chega perto da promessa, o que acontece? O coração dela começa a se fadigar. Hoje eu vou falar para você, você não sabe o que pode acontecer amanhã. De bom, porque de ruim eu repreendo na sua vida, amém? Mas de bom, pode acontecer coisas repentinamente. Um contrato ser assinado, uma promoção vir ao seu encontro, pessoas chegarem na sua célula e você fala assim: eu nem chamei chegar aqui. Do nada o seu pai, a sua mãe procura e fala assim: esse Jesus que você serve eu quero servir também. Você não sabe, mas qual o desafio? Permanecer crendo. Esse é o nosso desafio. Até que você chegue à promessa, o seu coração continuar crendo na palavra de Deus. Ah, mas a tempestade se levantou. Continua olhando para o Deus da promessa. Fale para a pessoa que está do seu lado: você é da fé. E quem é da fé não retrocede. Todos vocês já conhecem 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede o quê? Firmes e constantes. Duas coisas, olha só, que homens e mulheres de Deus têm: firmeza e constância. Constância. Eu não gosto, na realidade eu detesto de falar a meu respeito, não gosto. Eu vou falar para você, se tem uma coisa que nesses últimos 12 anos caminhando Radicais Livre, eu nunca fui uma pessoa que assim, não, sempre fui uma pessoa somente uma coisa: constante. Ah, tem vigília, você iria me encontrar na vigília. Ah, tem discipulado, estou no discipulado. E às vezes, olha só, não é multiplicando 5 pães e 2 peixes não. Às vezes é vendo o milagre e continuando acreditando no Senhor. Por isso que você tem que ser o quê? Firme e constante. Por isso que a Bíblia diz isso em 1 Coríntios. Sejam o quê, irmãos? Firmes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho o quê? Não é vão. Preste atenção no que eu quero dizer para vocês aqui. Ah, pastor, estou investindo a minha vida pelo reino de Deus. Você está fazendo para o Senhor ou para algum homem? Se você estiver fazendo para o Senhor, do Senhor você vai receber a recompensa. Mas se você estiver fazendo para algum homem, você já recebeu a sua recompensa aqui na terra. Naquele grande dia, que o seu testemunho seja: Senhor, foi a sua graça. E o Senhor lhe pegue a coroa e fale assim: através da minha graça, isso aqui é o que eu quero te recompensar. A segunda coisa que eu quero falar para você, preste atenção: o tempo não deve tirar duas coisas de você. Fala assim comigo: vigor e vitalidade. Fala comigo: vigor, vitalidade. Abra comigo Josué capítulo 14, versículo 10 e 12. Somente 3 versículos. Diz assim a palavra do Senhor: e agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eu sou da idade de quê, irmãos? 85 anos. Eu vou abrir um parêntese bem básico aqui, porque essa é uma palavra específica para alguém nessa noite. Guarda o que eu estou falando. Sabe qual é o maior desafio? E eu vou dar um ingrediente para quem tem menos de 18 anos. Sabe qual é o maior desafio quando você chega a 18 anos, começa a trabalhar, fazer faculdade, alguns começam a se relacionar? Sabe qual é o desafio? Guarda isso. Você continuar com o mesmo vigor e vitalidade. Às vezes a pessoa fala assim: ah, pastor, é porque agora a minha vida mudou, mas o seu Deus não mudou. Ah, é porque agora eu trabalho. Ah, ninguém trabalha, né? A gente fica em casa com a perna para o alto. Ah, pastor, é porque agora eu faço faculdade. Amém, faz faculdade e continua servindo a Deus. Não entra na faculdade crente, sai de lá não crente. Entra lá crente e continua sustentando o testemunho. Ah, pastor, é porque agora eu ajudo em casa, fico fazendo comida. Tá bom, faz comida e serve a Deus também. E se quiser um dia me chamar para almoçar, amém também. Semana passada eu recebi um convite de almoço, né?
Falei assim, rapaz, quanto tempo que eu não sou convidado para almoçar, eu vou honrar esse convite. Eu vou almoçar. O pessoal falou assim, pastor, a gente vai fazer um almoço para o Senhor. Eu falei, amém, glória a Deus. É graça de Deus na minha vida. Mas olha só, presta atenção no que eu quero te dizer. O tempo vai passar, tem duas coisas que não tem que sair do seu coração: vigor e vitalidade. Porque uma é a agenda de 13 a 17, 13 a 18, outra é a agenda de 18 até 25. Não é verdade? Alguém para dizer um ai, 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 ui, 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 aleluia. Então assim, tem gente aqui, eu vou falar para você aqui especificamente. Olha só, Christian, Pedrão, que eu conheço desde quando eles eram da Rede Kids. Desde quando ela. E olha só, eu posso até falar publicamente. O vigor e a vitalidade na vida dos dois não se perderam. Está aqui, o Pedro casado está aqui no culto jovem. E sabe o que é interessante? Aleluia, filha. Deus te abençoe. Mas agora não. Vai em outro momento, papai te pega. Papai está pregando aqui. Daqui a pouco papai te pega, tá bom? Papai te ama do mesmo jeito. E olha só o que é interessante nisso tudo. Eu falei aqui para você de 2 exemplos, mas tem mais pessoas aqui que eu conheço, que eu lembro desde a Rede Kids. O Christian ali, a época da Rede Kids, né? Dei muita moca nele, era muito bagunceiro. Dava uns mocos e falava, calma. Me chamava de tio. Cadê o João? O João também, o Lomelino. Tem foto dele quando ele tinha 14 anos. Hoje ele está aí fazendo a corte. Eu falo assim, Jesus, o tempo passa mesmo, né? Falava assim, tio Yuri. Mas olha só, a grande questão não é você começar a relacionar quando completar 18, é continuar com o mesmo coração e continuar com o mesmo vigor, porque o tempo passa e o pessoal começa a justificar. Não, pastor, é porque agora eu estou casado, trabalhando. Amém, continua servindo a Deus. Se casar e trabalhar fosse uma qualificação justificativa para não estar presente nas coisas, a gente não tinha rede adulto. Porque os irmãos trabalham e é casado. Os irmãos estão entendendo aqui o que eu estou falando? Então olha só, preste atenção. Eu me casei. Casa e continua servindo ao Senhor com vigor e vitalidade. É porque eu comecei a trabalhar, pastor, de segunda a sábado. Sábado à noite você trabalha? Não trabalho, então eu te espero no culto jovem. Pastor, estou trabalhando agora. Olha só, olha isso que eu estou falando. Eu estou trabalhando agora, né? E assim, eu não estou conseguindo ir para a célula. Eu falo assim, irmão, mas a célula é à noite. Você trabalha à noite? Não trabalho à noite não, pastor. Eu falo assim, então por que tu não está indo para a célula? Pastor, porque eu estou cansado, né? Ninguém cansa no trabalho. Ninguém cansa. Todo mundo fica cansado, concorda? Trabalho é trabalho em todo lugar. Então vai ter gente que vai para a célula cansado. Mas olha só, com seu coração você vai continuar honrando ao Senhor e vai continuar recebendo dele. E aí você vê a história de Caleb. Quantos anos Caleb tinha quando recebeu a promessa que pegaria Hebrom? 40 anos. Se materializou com quantos anos? 85 anos. 45 anos se passaram. Caleb continuava tendo vigor e vitalidade. Vou te mostrar na Bíblia isso. Calma aí, para depois o pessoal não falar que eu sou herege. Versículo 11. E ainda hoje estou o quê, irmãos? Olha lá, versículo 11. Estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Já parou para pensar um idosinho de 85 anos falando assim, eu ainda creio na promessa. Aí tem gente que às vezes, o que acontece? Eu falei agora, né? A gente vai fazer o vídeo. Mês que vem a gente vai ter um esquenta de 10 horas da noite até 6 horas da manhã. E vai ser para todos os URL da cidade. Eu estou convidando gente de fora também. Aí a pessoa fala, pastor, é que agora, né? De 10 às 6, não sei não, é porque agora eu trabalho. Eu falo, não, todo mundo que vai vir para cá, ninguém faz nada. Ninguém faz nada, só pessoa que não tem compromisso. Ninguém trabalha, ninguém faz nada. Não, pastor, não é isso, é porque o meu trabalho o seu trabalho é diferente de todos. Você trabalha de meia-noite até 6 horas da manhã. Então olha só, preste atenção no que eu quero te falar. Não perca o seu vigor em servir a Cristo. Um dia, para alguns de vocês, essa palavra vai fazer muito sentido. Principalmente quando você completar 18 anos, 19. Aí quando vir aquele primeiro boleto, aí você fala assim, gente,
e seu pai ou sua mãe falar assim: esse quem paga é você. Aí sim você vai falar: rapaz, virei adulto, virei adulta. Porque você casa, olha só, quem tem menos de 18 anos, ele acha que a comida vem à noite através de um homem que vem pela lareira. E ele coloca a comida dentro da geladeira, ele retorna, e no outro dia você abre a geladeira e você fala: nossa, comida, gente, era o que eu queria. Aí você casa, o que acontece? Você vê que você tem que ir no mercado, você vê que você tem que trabalhar. Mas olha só, isso tudo vai acontecer e você continua servindo ao Senhor. Amém? Semana que vem nós vamos ter um encontro lá em Magé. E vamos ter um encontro aqui no prédio no sábado, em 2 locais. Encontro, irmãos, eu falo para você, tem gente que volta do encontro, ele quer hibernar durante 3 dias. Tem um varão aqui que foi para o encontro, eu não vou mencionar o nome, mas eu não consegui falar com ele nem na segunda, na terça e na quarta. E depois eu descobri que os 3 dias ele ficava igual um urso dentro de casa. Falou: pastor, eu cansei mesmo. Falei: é mesmo, varão? Entrou em modo hibernação, botou o celular no modo avião. Ou não, pastor, tem que ver, porque rapaz, eu trabalhei muito. Mas olha só, trabalhar muito não quer dizer que você deva perder o seu vigor em continuar servindo a Deus. Pelo contrário, você continua tendo avidez para estar com o Senhor. Ah, vai ter vigília, eu vou estar na vigília. Ah, vai ter a conferência, conta comigo na conferência. Ah, mas eu trabalho de manhã no sábado, pastor. Vem à tarde, vem à noite. Amém? Ah, pastor, mas eu não sei se eu vou conseguir. Mas se você continuar tendo fé, Deus vai honrar a sua fé. Fala para a pessoa que está do seu lado: o tempo não vai tirar o seu vigor e a sua vitalidade. Isso é interessante, porque Caleb foi assim. Irmão, não sei você, mas às vezes eu fico criando imagens na minha cabeça. Fico imaginando, gente, Caleb tinha 40, depois 85, era um senhor, mas continuava acreditando. E ele fala: tão forte como eu era, tal sou agora para a guerra, para sair, para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor me falou aquele dia. Caleb lembrava, depois de 45 anos, da promessa. Preste atenção no que eu quero te falar nessa noite. Você lembra da promessa de 1 ano atrás na sua vida? Você lembra da promessa de Deus de 5 anos atrás? Eu vou abrir uma coisa aqui pessoal da minha vida. Eu recebi o meu chamado em 2013, há mais de 10 anos atrás, numa vigília, e no mesmo ano eu participei do acampamento de carnaval que vai ter o ano que vem. E o irmão, que eu nem conhecia, ele falou exatamente a mesma palavra que eu recebi na vigília, no acampamento. Ele falou a mesma palavra. Irmãos, se passaram 10 anos. Na realidade foram 11, né? Porque foi em 2013. Nesse ano eu fui ordenado, mas eu não sabia que isso ia acontecer esse ano. Mas uma coisa eu falo para você: eu continuei crendo na promessa de Deus. A promessa de Deus, ela não se materializa no dia que você recebe ela. Ela se materializa no momento que você permanece crendo. Ah, não, pastor, porque eu já tive uma visão. Eu serei um pai, uma mãe de multidões. Amém. Aí o tempo passa, começa a indagar. Ah, mas eu não estou vendo o povo. Cadê a célula? Cadê o pessoal? Não, pastor, você é um grande empresário. Teve uma pessoa aqui, falou para mim: pastor, pode anotar, vai ter um dia que eu vou pagar um ônibus do encontro, sozinho. Falei: amém, glória a Deus, aleluia. E falou para mim: eu vou prosperar tanto, um ônibus eu vou pagar sozinho. Falei: amém. Mas o desafio não é pagar o ônibus sozinho, olha só. O desafio é você permanecer crendo que você vai prosperar e que Deus vai fazer com que aquilo que você recebeu com 15, 16, 17 se materialize depois de um tempo. Amém? Esse é o desafio. E olha o que a Bíblia diz, Salmos de número 90, verso 12. Todos vocês já ouviram esse versículo. A Bíblia diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Poucas pessoas sabem, mas quem escreveu esse salmo aqui foi Moisés, não foi Davi. Porque todo mundo relaciona salmos a Davi, mas esse especificamente foi escrito por Moisés. Só que Moisés já tinha mais de 80 anos. Aí você para imaginar um idosinho falando assim: Senhor, me ensina a contar os dias. Gente, mas tem 80 anos. Mas olha só,
tem dia que não é contado pelo Senhor. Os dias que não são contados pelo Senhor são os dias que você está fora da vontade dEle. É o dia que você perde o vigor e a sua vitalidade para cumprir o propósito de Deus. Esses dias são descartáveis. Por isso que a nossa oração tem que ser o quê? Senhor, eu quero envelhecer, mas eu quero envelhecer dando frutos e cumprindo o teu propósito. Não é envelhecer, a pessoa fala assim, gente, que nem eu dei o exemplo aqui, falei alguns nomes, se eu fosse falar, teriam muitos, que eu vi com 13, 14, hoje são homens e mulheres. Eu vi pequeno, mas olha só, sabe que eu mais fico alegre? É que o tempo passou, eles continuam servindo a Deus. Não perderam o vigor, não perderam a vitalidade. Porque muitos com o tempo começa, sabe o quê? Ser muito sofisticado. Ah, não, é porque sábado à noite, pastor, tem culto jovem, mas eu quero sair. Gente, é um sábado só no mês. Eu gostaria de ter sábado, todo sábado ter culto jovem. Vamos fazer um desafio ano que vem? Você vai abraçar comigo? Eu vou reservar um mês, vou falar para o pastor Ricardo, todo esse mês vai ter culto jovem sábado. Você vai estar aqui junto comigo? Aí já diminuiu os améns. Eu vou estar aqui. Vou falar para ele, pastor, a gente vai fazer um mês, todo sábado, culto jovem. Estacionamento aqui, vai revezando, depois lá, depois volta para cá. Amém. Mas olha só, não vem depois reclamar, pastor, todo sábado tá ossado, hein? Se abraçou a causa, prepara para derrubar o gigante. Amém? Olha o que diz a palavra do Senhor. Eu quero ler outro texto aqui da palavra de Deus com você. Salmos de número 91, verso 16. Vida longa, eu o quê? Alguém aqui quer viver muito? Difícil alguém que não queira viver muito, né? Alguém aqui quer viver muito? A promessa é, vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a salvação. Eu perguntei se você quer viver muito, mas agora, presta atenção. Você quer viver muito no centro da vontade de Deus? Porque são duas coisas distintas. Tem gente que vive muito, mas talvez nunca teve dias contados por Deus. Outros viverão pouco. Viver 33 anos é muito? Vamos lá, 33 anos é muito? Vamos ver. Mas Jesus viveu 33 anos. Mas todos os dias que ele viveu foram contados por Deus. Não adianta você viver muito, mas não ter dias contados pelo Senhor. Eu prefiro viver pouco, mas viver no centro da vontade de Deus. Jesus morreu com 33 anos. Começou o ministério dele com quanto? 30. 3 anos de ministério. Olha o que Jesus fez. Revolução. Ah, pastor, mas eu quero viver 80. Se você viver 80 no centro da vontade de Deus, vai valer a pena. Ter os seus dias investidos na presença. Porque não adianta passar o tempo e você começar a falar, pastor, a quinta marcha está muito difícil, vou voltar para a quarta. Ah não, vou voltar para a terceira, segunda, primeira. Parou o carro. Adiantou? Não adiantou. Que o tempo passe e você tenha ainda mais paixão por Deus. Amém? Mais paixão pela presença, mais paixão pelo propósito. E agora vem um texto que eu queria falar para você aqui. Quantos querem viver muito aqui? Amém? Olha só. A minha promessa hoje para você é essa, ó. Salmos 92, 14. Mesmo na velhice darão o quê? Fruto. Vamos lá, irmãos. Mesmo na velhice darão o quê? Fruto. Permanecerão viçosos. Sabe o que é viçoso? É vibrante. Porque tem gente que tem 90, mas tem mais vigor do que gente que tem 14. Aí tem 15 anos. Pastor, tô cansadão, né? Hoje acordei meio-dia. Pastor, amanhã tem curso, domingo. Falo, tem, irmão? Pô, ossada, 9h30, pastor. Aí você vê, mesmo na velhice, o que? Darão fruto. Eu quero ser aquele velhinho que todo mundo vai olhar assim, ô pastor Yuri ali, falando na paz, irmão, tudo bem? Culto jovem amanhã, hein? Vamos junto. Vou ter que sair mais cedo de casa, mas vou vir. Vai estar eu, minha bengalinha e minha Bíblia. Tá entendendo? Por quê? Não adianta nada o tempo passar e você falar assim, gente, cadê o vigor, a vitalidade, a vibração? Radical livre tem vibração. Radical livre tem avidez.
Vai ter encontro essa semana. Irmãos, eu já estou como quem sonha. Todo encontro eu sou igual uma criança. Eu fico esperando chegar sexta-feira para eu ver gente rendida diante de Jesus. Para ver os adolescentes chorando e falando para mim assim: pastor, como eu posso servir no próximo encontro? Tem coisa melhor que isso? Não tem. Não tem dinheiro nenhum que pague. Mas olha só, o meu desafio não é estar assim agora em 2024. É o ano que vem ter encontro nessa mesma data e vocês me encontrarem vibrante da mesma forma. Ah, pastor, o senhor visita a célula? É muito bom, visito muita célula. Mas olha só, eu falo isso na presença de Deus. Quantas vezes eu falo para o Senhor: Senhor, que o meu coração permaneça dessa maneira. Ah, não, é porque o pastor agora terminou o culto, ele vai embora. Deus me livre. Quem estava no discipuladão semana passada, a gente teve discipuladão sexta-feira, a gente foi olhar o relógio, que horas são? 11h30, o discipuladão acabou 10h20. E 11h30 a gente aqui resenhando. Falando de quê? Falando de Jesus, Bíblia e relacionamento. Que tinha umas varoas ali no meio que estava... Falei: olha, calma. Calma que eu vou te ajudar. O ano não acabou. Amém? Quem aqui crê que ainda vai se relacionar, digam amém. Tem gente que fica envergonhada de falar que vai relacionar. Amém? E estava lá. Teve um dia que eu fui visitar a célula do João, né? Tava eu, o Lucas e o João. Eu já contei esse testemunho aqui. Acabou a célula 10 horas da noite. A gente ficou conversando, eu e eles dois. Meu telefone descarregou. Do nada aparece lá: obreira Ludmila ligando para o João. O Yuri está aí, João? Está aqui, obreira. Fala para ele que já são 11h30 da noite. Vai pensando que depois que você se casa, ah não tem mais minha mãe. Tem uma coisa chamada esposa. E a esposa tu tem que dar o laudo, filho. É o momento que você vai, onde você está e que hora você volta. Eu falei para ela: amor, calma, tô aqui na resenha, tá eu e os profetas aqui da nova geração. Aí ela: amém, tá bom, mas vem para casa, tá bom? Falei: amém, glória a Deus. Amém? Tá vendo, vocês que querem casar, eu já tô avisando antes. Quer casar é dessa maneira, o padrão é esse. Amém? Alguma irmã para dizer aleluia? Vai ter um bonde que é eu sei que tem um bonde aqui que é dessas também, que vai ligar e falar: tá onde? E ó, irmãs, agora eu vou falar, é de Deus, continua assim, amém? Tem que saber onde está mesmo, amém? As irmãs estão ali: amém, pastor Isaías. Sou dessas, glória a Deus, aleluia. Josué capítulo 14, versículo 11, olha o que diz: e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Olha só, eu quero terminar esse ponto aqui falando para você. O tempo tem que passar e o seu testemunho sair ali, ó. Eu estou tão forte quando eu era do Radical Team. Eu estou tão forte quando eu era um juvenil. Ah, mas agora eu sou jovem, pastor. E a força está ainda no seu coração? Esse é o desafio. Caleb tinha 40. Caleb era do Radicais Adultos. Só que chegou uma hora que ele foi o quê? Radical terceira idade. 85. Mas Caleb falou: eu estou forte ainda, tá? Pessoal, como assim, Caleb? Tu já está com uma idade. Falou assim: eu estou tão forte porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Se foi o Senhor que me ungiu, a força provém do Senhor. E eu quero terminar essa noite falando para vocês isso aqui. Fale assim comigo: eu devo crer que o Senhor é comigo. 3 coisas que são importantes, eu já falei para você. A primeira, alguém lembra da primeira aqui? O varão vai passar lá para a primeira para dar cola. Qual foi a primeira coisa que eu falei para você aqui nessa noite? Caleb perseverou em quê? Seguiu o Senhor. A segunda, o tempo não pode tirar o seu vigor e a sua vitalidade. E a terceira aqui, preste atenção, olha só: creia que o Senhor é contigo. Essas 3 coisas que eu falei para você são fundamentais a respeito da sua identidade. Porque tem momentos que não vai ter o seu discipulador, o seu pastor, a sua discipulatriz. Ele falou para mim: pastor, a minha discipulatriz não me visita. Eu falei: nova isso daí? Não é mais discipulador? Olha só, presta atenção.
Pode ser que em algum momento ele não esteja lá na sua célula, mas se você crê que o Senhor é com você, bastou. Amém? Josué capítulo 14, versículo 12. Abra comigo, acompanha aqui. Olha o que diz: agora, pois, dá-me este monte que o Senhor me falou naquele dia. Pois naquele dia, tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades ali. Porventura, o Senhor o quê? O Senhor o quê? Isso aqui é importante, olha só. Todo jovem que tem uma identidade estabelecida crê que o Senhor é com ele. Vou contar uma coisa aqui para você. A segunda célula que eu fui multiplicar, que eu fui liderar na época, né? Isso foi em 2014. Hoje tem um líder que lidera lá, que é o Natanael. Eu liderava lá na famosa Tirol. Tem gente da Tirol aqui? Ó, tem um bonde aí, sempre tem. Eu fui liderar lá na Tirol. E eu levei o liderado comigo. Ele falou, na época eu era discipulador: olha, eu quero ir com o senhor, posso ir lá? Eu falei, pode. Esse discipulador foi, ele colocou o apelido de Dedo de Deus no local. Por que será? Até hoje me pergunto, né? Dedo de Deus. Ele falou, pô, mas tu lidera no Dedo de Deus. Era tão alto que chegou na metade do caminho, quase que ele parou de perseverar e me seguir. E olha só o que é interessante. Ele depois foi me perguntando sobre a célula. Eu comentei com ele, eu fui liderar essa célula, eu não conhecia ninguém. Sabe o que é um líder? Assumir uma célula que um outro líder abandonou e a pessoa fala assim, vai lá, o endereço é esse. Eu falei na época para o meu discipulador, né, para a pessoa que me concedeu a célula, falei assim, tá bom, mas quem vai comigo? Ele falou, não, você tem o endereço, vai. Eu cheguei lá, não conhecia ninguém. Só que eu tinha uma convicção: o Senhor é comigo. Talvez lá no seu trabalho você não conheça ninguém, mas o Senhor é contigo. Ah, pastor, lá na minha escola não tem nenhum cristão, mas tem você e o Espírito Santo de Deus, basta. Com isso já gera um avivamento. Ah, pastor, é porque o senhor não sabe, né? Eu passo por muitos perrengues na minha liderança, mas o Senhor é contigo. Esse era o testemunho aqui em Josué capítulo 14, verso 12. O Senhor será comigo para os expelir. Então, Josué, ele estava convicto que deveria entregar as terras de Hebrom para Caleb. Mas Caleb estava convicto que se entregasse, o Senhor era com ele e tudo que se opusesse a ele seria derrubado. Ah não, pastor, é porque, eu sei aqui, eu posso falar isso abertamente, nós temos células em comunidades. Eu nunca fiquei intimidado em visitar célula em comunidade, nunca. E já teve muita gente me amedrontando. Já teve gente falando assim, olha, tu vai visitar esse local, tu sabe que tu não tem viagem de volta garantida. Eu falo, o Senhor é comigo, Deus me guarda, aleluia, glória a Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Amém? A maioria aqui vai em alguns locais comigo que eu vou pregar. Tem gente que fala assim, pastor, já foi lá? Eu falei, nunca. Mas o senhor não sabe se passa por comunidade? Se passar, Deus vai me guardar. E tem gente que toda fiscada, não, eu só vou aonde que a voz do Senhor me guiar e tal. Fala assim, tá bom, e se a voz do Senhor te guiar para lá e você tiver que passar pelo vale da sombra da morte, Ele vai permanecer contigo. Ah não, é porque na minha escola, pastor, o senhor não sabe lá, difícil, mas o Senhor está com você. Romanos capítulo 8, verso 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Preste atenção, Deus não está no time contra você, Deus está no seu time. Amém? Ah, pastor, mas e lá na célula? Deus está no teu time. Lá na sua casa? Deus está no teu time. Ah, no discipulado? Deus está no seu time. Essa é a verdade. Então, olha só, para ter uma identidade constante, persevere em seguir o Senhor. Está hoje aqui no culto jovem? Presta atenção. Ah não, pastor, é porque vão ter outros. Não, vai ter. E eu quero ver você aqui de novo. Isso tem uma coisa que eu sou bom, irmãos. Eu sou bom em gravar faces. Às vezes eu não sou bom lembrando o nome, mas eu sou bom lembrando da fisionomia. E eu sou assim, eu falo, irmão, senti sua falta no culto. E tem gente que fala, pastor, mas como é que o senhor sabe? Eu falo assim, eu lembro da sua face. Posso às vezes não lembrar o nome, mas eu lembro da sua face. O meu desafio não é somente eu estar aqui, mas olha só, sermos uma geração que persevera em seguir ao Senhor.
que tem um coração para a presença, que tem amor e paixão pela palavra, que tem zelo pelas coisas espirituais. Esse é o nosso desafio. E se você sente-se desafiado a isso, eu quero que você fique de pé nesse momento.